Na pacata cidade de Belém, vivia um homem chamado Jessé, pai de 8 filhos, conhecido por sua integridade e simplicidade. Enquanto seus filhos mais velhos, fortes e corajosos, serviam no exército de Israel, o caçula, Davi, ainda muito jovem, dedicava-se a uma tarefa aparentemente comum: pastorear as ovelhas da família. Longe dos campos de batalha e das glórias humanas, Davi passava seus dias nos campos verdejantes, cuidando com zelo de cada animal, enfrentando leões e ursos para protegê-las, e nas horas solitárias, tocando sua harpa e cantando louvores a Deus. Enquanto isso, o rei Saul, outrora escolhido por Deus, havia se desviado dos caminhos do Senhor, agindo por orgulho e desobediência. Entristecido, Deus decidiu levantar um novo rei, alguém segundo o seu coração. Foi então que o profeta Samuel, homem de grande autoridade espiritual, recebeu uma missão divina: ir a Belém, a casa de Jessé, pois ali estaria o futuro rei de Israel. Chegando à cidade, Samuel convocou Jessé e seus filhos para um sacrifício solene. Um a um, os filhos mais velhos se apresentaram diante do profeta, fortes, imponentes guerreiros. Samuel, impressionado com a aparência de Eliabe, o primogênito, pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus lhe disse: não atentes para a sua aparência, pois o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Jessé apresentou 7 de seus filhos, mas nenhum havia sido escolhido. Perplexo, Samuel perguntou: acaso não há mais nenhum filho? Foi então que Jessé lembrou-se do mais novo, Davi, que estava no campo, cuidando das ovelhas. Resta ainda o menor, mas ele está com os rebanhos. Samuel ordenou que o trouxessem imediatamente. Quando Davi chegou, seu rosto irradiava pureza e coragem, ainda que sua estatura não fosse tão imponente quanto a de seus irmãos. Então, o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é. O profeta, obedecendo à voz divina, tomou o chifre de azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou do jovem pastor, marcando-o para um destino maior do que qualquer um poderia imaginar. Assim, em meio à simplicidade dos campos de Belém, Deus escolheu um homem segundo o seu coração, não por sua força ou posição, mas por sua humildade, fé e devoção. A história de Davi estava apenas começando, e o Senhor o prepararia para se tornar não apenas um rei, mas um legado eterno na história de seu povo. A guerra entre Israel e os filisteus havia chegado a um impasse. Os 2 exércitos estavam posicionados em lados opostos do vale de Elá, separados apenas por um riacho seco, mas nenhum dos lados avançava. Dia após dia, um gigante filisteu chamado Golias, medindo quase 3 metros de altura, vestido em pesada armadura de bronze e carregando uma lança cuja ponta pesava como um grande bastão, desafiou os israelitas com palavras arrogantes: por que vocês estão se preparando para a batalha? Escolham um homem para lutar contra mim. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Mas se eu o derrotar, vocês serão nossos servos. Por 40 dias Golias zombou do exército de Israel, e todos, incluindo o rei Saul, tremiam de medo. Ninguém se atrevia a enfrentar o campeão filisteu. Enquanto isso, em Belém, Davi, o jovem pastor ungido por Samuel, continuava cuidando das ovelhas de seu pai. Seus 3 irmãos mais velhos estavam no acampamento de Israel, e Jessé, preocupado, pediu que Davi os visitasse para levar provisões, pão, queijo e trigo torrado, e saber notícias deles. Ao chegar ao campo de batalha, Davi ouviu os gritos de Golias e viu os soldados israelitas recuando com terror. Indignado, perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Seus irmãos, irritados, repreenderam-no, mas as palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que o chamou. Ninguém deve se desanimar por causa desse filisteu. Eu lutarei contra ele, declarou Davi.
Saul, hesitante, argumentou: Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi respondeu com firmeza: Quando cuidava das ovelhas do meu pai, um leão e um urso atacaram o rebanho. Eu os persegui, os feri e os matei para salvar as ovelhas. Esse filisteu será como um deles, pois insultou o Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse gigante. Convencido, Saul consentiu, mas tentou vestir Davi com sua própria armadura. O jovem, porém, não conseguia se mover com tanto peso. Não estou acostumado a isso, disse, tirando a armadura. Em vez disso, pegou seu cajado, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, colocou-as em sua bolsa de pastor e, com sua funda na mão, avançou em direção a Golias. O gigante, ao ver aquele rapaz ruivo e de semblante sereno, riu com desprezo. Por acaso sou um cão, para você vir contra mim com paus? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Mas Davi respondeu com voz firme: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Golias avançou furioso. Davi, rápido como o vento, correu em sua direção, colocou uma pedra em sua funda e, com um movimento preciso, girou-a e lançou-a com força divina. A pedra atingiu Golias em plena testa, enterrando-se em sua fronte. O gigante cambaleou e caiu de rosto no chão, morto. Os filisteus, em pânico, fugiram, e os israelitas, tomados de coragem, perseguiram-nos em uma grande vitória. Davi, o jovem pastor, tornou-se um herói, não por sua força, mas por sua fé inabalável no Deus de Israel. Assim, a história de Davi e Golias não foi apenas uma batalha entre um homem e um gigante, mas um testemunho eterno de que a batalha é do Senhor, e que com ele o fraco pode se tornar forte, o pequeno pode ser grandioso e o impossível pode ser alcançado. Após a estrondosa vitória sobre Golias, Davi, o humilde pastor de Belém, tornou-se o nome mais celebrado em todo Israel. Sua coragem e fé ressoavam nas ruas, nos campos e nos palácios. As mulheres dançavam nas praças cantando: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Essas palavras, embora inocentes, ecoaram como um trovão nos ouvidos do rei Saul. Ele, que antes via Davi com admiração, sentiu um frio no coração. A semente da inveja começou a brotar em sua alma, regada pelo medo de perder seu trono. Apesar da crescente desconfiança de Saul, o príncipe Jonatas, seu filho, viu em Davi não um rival, mas um irmão de alma. Os dois firmaram um pacto de lealdade, e Jonatas, reconhecendo o chamado divino sobre Davi, deu-lhe sua própria túnica, sua armadura e até mesmo sua espada, símbolos de uma amizade que transcendia interesses políticos. Saul, tentando controlar a situação, ofereceu sua filha Mical em casamento a Davi, na esperança de que os riscos de batalha o matassem. Porém, Davi não apenas sobreviveu a cada missão perigosa, mas prosperou, aumentando ainda mais sua fama. Mical, por sua vez, se apaixonou por ele, tornando-se sua protetora em momentos cruciais. A paz, porém, não durou. Em um dia de tormenta espiritual, Saul, atormentado por um espírito maligno, agarrou sua lança e, num acesso de fúria, tentou transpassar Davi contra a parede. Mas o jovem, ágil e alerta, desviou-se 2 vezes, escapando por pouco da morte. Davi, porém, não apenas cumpriu a exigência, mas trouxe o dobro, humilhando ainda mais os inimigos de Israel. A inveja de Saul transformou-se em ódio declarado. Ele ordenou a seus servos e até a Jonatas que matassem Davi. Quando todos se recusaram, ele mesmo tentou novamente, lançando sua lança contra o jovem durante um banquete. Mical, percebendo o perigo, ajudou Davi a fugir por uma janela, enganando os guardas com um ídolo no leito. Davi tornou-se um fugitivo, escondendo-se em cavernas, desertos e terras distantes. Mesmo assim,
sua integridade permaneceu intacta. Em uma ocasião memorável, ele teve a chance de matar Saul, que entra sozinho em uma caverna onde Davi e seus homens se escondiam. Em vez de vingança, Davi cortou apenas a orla do manto do rei, e depois mostrou-a a Saul como prova de sua lealdade, dizendo: Saul, tomado por remorso momentâneo, chorou e reconheceu que Davi era mais justo do que ele. Mas a paz foi breve. A perseguição recomeçou, e Davi, agora líder de um grupo de homens descontentes, viveu como um proscrito, mas nunca sem a proteção divina. Esses anos de fuga não foram apenas um período de sofrimento, mas de preparação. Deus estava moldando Davi, ensinando-o a depender não de exércitos ou reinos, mas dele. Enquanto Saul afundava em paranoia e violência, Davi escrevia salmos no deserto clamando: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A história de Davi e Saul não é apenas sobre inveja e traição, mas sobre o contraste entre um coração que se rende ao medo e outro que confia em Deus. No fim, aquele que foi perseguido se tornaria rei, enquanto o perseguidor encontraria seu trágico destino. Durante anos, Davi viveu escondido em cavernas e desertos, liderando um grupo de homens fiéis. Mesmo quando teve oportunidades de matar Saul, Davi poupou sua vida, mostrando respeito pela autoridade ungida por Deus. Ele preferiu esperar o tempo de Deus em vez de tomar o trono pela força. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha, Davi lamentou profundamente. Então foi proclamado rei de Judá em Hebrom. Mais tarde, após anos de conflitos, Davi unificou todas as tribos de Israel sob seu governo, tornando-se o rei de todo o Israel aos 30 anos de idade. Davi conquistou Jerusalém e a transformou na capital do reino. Em um grande ato de devoção, ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade com celebrações e danças, colocando Deus no centro da vida nacional. Davi desejava construir um templo para Deus, mas foi informado pelo profeta Natã que essa missão caberia a seu filho. Sob o comando de Davi, Israel conquistou muitos territórios vizinhos e estabeleceu um reino forte e respeitado. Deus prometeu a Davi que sua dinastia duraria para sempre, uma profecia que apontava para Jesus Cristo, o Messias, descendente de Davi. No auge de seu reinado, Davi cometeu um grave pecado. Seduziu Batseba, esposa de Urias, e mandou matar Urias para encobrir o adultério. O profeta Natã o confrontou, e Davi se arrependeu profundamente. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências de seu pecado trouxeram tragédias à sua família. Os últimos anos de Davi foram marcados por lutas internas. Um de seus filhos, Absalão, se rebelou contra ele, buscando usurpar o trono. Davi precisou fugir novamente. A rebelião de Absalão terminou tragicamente com a morte do jovem, causando profunda tristeza a Davi. Já velho e enfraquecido, Davi preparou Salomão, seu filho, com Batseba, para ser o próximo rei. Antes de morrer, Davi aconselhou Salomão a obedecer a Deus fielmente. Davi morreu em paz após 40 anos de reinado. Seu legado não foi apenas o reino forte que construiu, mas também a promessa divina de que de sua descendência viria o Rei Eterno, Jesus Cristo.